Esse é o Enzo. O Enzo é um príncipe no reino aí. Eu tive o privilégio de hospedar ele na minha casa. Enchi ele de água fria, porque a Bíblia diz que quando você receber alguém na sua casa, dê para ele pelo menos um copo de água fria, porque pode ser que você está recebendo um anjo. Então, eu fui metendo água fria nele lá e... Foi bênção. Não falava nada, só o Paulo lá o tempo todo. Dormiu lá em casa, a gente teve umas conversas muito boas. Eu percebi algo assim muito forte na vida do Enzo e depois eu pude ver com os próprios olhos aquilo que Deus tem gerado na geração dele, através dele. Eu tive o privilégio de participar na segunda-feira passada de um evento aqui em Goiânia chamado O Retiro, que é uma iniciativa do nosso irmão aqui, o Guilherme, e ele entendeu de Deus de proporcionar um ambiente de retiro, de reflexão espiritual para os influencers cristãos jovens do nosso país. O Enzo é um deles e fala com muita gente aí o dia todo. É uma responsabilidade muito grande. É um homem de Deus, dedicado ao Evangelho, à pregação do Evangelho, vem lá de Salvador, e família cristã, compromissada. E eu cheguei lá no local com 200 jovens reunidos, entre 13, 14 anos, a menos de 30, seguramente. E eu cheguei num ambiente onde cerca de mais de 2 milhões de pessoas estão sendo alcançadas todos os dias. Eu pus por baixo assim, porque hoje tem certas coisas que eu estou falando, e o povo vai lá no Google ver se é, se não é. Eu não quero ter esse preciosismo. Então, agora eu vou começar a reduzir. Então, assim, amém. Então, é isso. E eu fiquei muito impactado. Foi um ambiente assim muito angustiante para mim, e depois vocês vão entender por quê. E daqui a pouco o Enzo vai falar e ele vai participar conosco aqui dessa mesa de reflexão. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Eu quero introduzir uma conversa aqui, depois a gente juntos vai refletir melhor sobre isso. A gente vai conversar aqui até 12:30. Então nós vamos ter aqui uns 40 minutos de papo. Aí é o seguinte, João 3,16 é um texto bastante conhecido e diz assim, esse óculos é ruim e a letra é menor ainda aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amados, às vezes a gente compreende mal o ministério de Jesus como Filho de Deus, e às vezes a gente compreende mal o ministério de Jesus como Filho de Deus, porque a gente compreende o ministério de Jesus parcialmente. Jesus revela o ministério dele de forma completa, dizendo o seguinte: eu proclamo liberdade ao cativo. Então existe um cativeiro que Jesus declara interrompido. Acabou. Não há mais cativeiro. Porque ele libertou o cativo. Ele fez o que era necessário ser feito para destruir as cadeias do cativeiro. Aí depois ele diz assim: eu dou vista aos cegos. Então ele tem um ministério de iluminação do entendimento, transformação do entendimento, para conduzir, levar, transportar à liberdade os oprimidos. Então há uma chance grande de que, por falta de ter os olhos iluminados, aqueles que não são mais cativos continuem ainda oprimidos. Então nós podemos estar oprimidos de uma mentalidade escrava, não sendo mais escravos.
Por isso que o Evangelho é poderoso para destruir as fortalezas da mente. Porque as algemas da prisão já foram quebradas. Então nós não somos, deixa Deus ministrar o nosso coração, nós não somos mais prisioneiros externamente. Não existe nenhum fator externo a nós que nos aprisione. Nenhuma cadeia pode nos conter, nenhuma algema pode nos prender, nenhum inimigo pode nos resistir. Mas toda a resistência do cristão, toda a resistência de homem e mulher de Deus está no seu próprio entendimento. Então, se nós não sacrificarmos, se nós não tivermos disposição de sacrificar a nossa maneira natural de viver, mesmo tendo sido libertos, nós vamos passar a vida toda oprimidos por falta de entendimento. Porque eu preciso ser transformado no entendimento para que eu possa experimentar. Então eu experimentei o poder quando ele me libertou. Mas agora ele me libertou com o poder para que eu possa experimentar a vontade. Então tem muita gente que não está experimentando a vontade de Deus para a sua vida. Não é por conta do que Deus ainda pode fazer, é por não ter compreendido ainda o que Deus já fez em favor de uma vida que está agora em condições de cumprir o propósito, a vontade. Amém? Então, quando Jesus veio ao mundo, ele veio como unigênito. Existe uma única coisa, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Existe uma única coisa que é exclusiva do ministério de Jesus. Uma única coisa. Ele é exclusivamente dessa coisa. Não há outro. E o que é exclusivo de Jesus, como unigênito de Deus, só ele fez e ninguém vai fazer, é dar o seu sangue em remissão dos pecados. Jesus, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, porque às vezes você está dessignificando o tipo de sacrifício que Deus quer de nós. E aí, não entendendo isso, nós podemos estar sofrendo pelo motivo errado. E pior do que isso, e não ter sentido algum do nosso sofrimento, a não ser a nossa própria amargura e desânimo. Não existe nenhum sacrifício pelo pecado. Porque o único sacrifício que poderia libertar o ser humano do pecado já foi feito. Sua oração não vai libertar seu filho do pecado. Seu jejum não vai libertar seu filho do pecado. Suas ofertas, seu louvor, seu culto não vai libertar sua família do pecado. O que podia e o que pode libertar qualquer ser humano do pecado já foi feito. Qualquer sacrifício pelo pecado é idolatria e é heresia. Porque não há. Amém? Nisso ele é único. Por que ele é único? Porque para perdoar o pecado tinha que ser a partir de alguém que não tivesse nenhuma culpa. Então ele é puro, sem pecado. Ele está sujeito às mesmas tentações que nós. Jesus foi exposto às mesmas tentações que qualquer ser humano. Por mais que isso possa chocar você, tudo aquilo que te tenta, aquelas coisas mais absurdas, as coisas mais absurdas, inimaginável, que você pensar, passou lá na frente dos olhos dele e foi tentação. Porque em tudo ele foi tentado. Mas ele não cedeu. E por isso ele é a ovelha pura, sem mácula, gerado em natureza humana, mas de natureza divina, para que sem pecado o sangue dele pudesse perdoar os pecados de toda a humanidade. E não precisa ter um tanque, um lago de sangue, para mergulhar um crente dentro de um lago de sangue, para ele levantar limpo. Isso é outro assunto.
O sangue de Cristo é poderoso o suficiente para onde respingar uma gota. Uma única gota. O vapor do sangue de Cristo na vida de uma pessoa. E isso é o sinal suficiente para a gente saber que o pecado dele foi perdoado. Cuidado, hein? Cuidado com o que nós estamos fazendo com as pessoas. E cuidado onde é que você está colocando a razão da salvação delas. Sabe por que tem muito marido, muita mulher, muito pai aí preocupado se o filho dele pode perder a salvação? Vou te explicar por quê. É porque ele foi salvo no seu sacrifício e não no de Cristo. Por isso não pode nem dormir. Cuidado. Cuidado para você não estar relativizando o absoluto de Deus a partir da forma como você está absolutizando os seus relativos. É porque você está ensinando as pessoas que você ama a confiar no relativismo dos seus esforços, pensando que eles são absolutos, que você não consegue conduzir ninguém àquilo que Deus fez de forma absoluta para salvá-lo. Por isso que ninguém tem segurança de salvação hoje. Porque ela é baseada em sacrifícios humanos. Nisso, Jesus é o quê? Único. Não coloque outro salvador para sua casa. Não faz seu filho pensar que foi de tanto você rezar. De tanto se ofertar. Você está lascado. Amém, irmãos? Amém. Ele é único. E ele faz isso de forma única para que agora a gente possa entrar naquilo que ele é primeiro de muitos. Então, ele tendo feito aquilo que ele unicamente, exclusivamente podia fazer, ele agora traz consigo muitos outros irmãos. Aleluia. Aí ele é único, faz o que ele pode fazer de forma única e se torna com isso o primeiro de muitos irmãos. E agora, então, em Cristo, nós somos uma família de filhos, amém? Nesse aspecto, começa, então, a valer o que está João 3,16 aqui como ministério. Deus amou, então, ele deu o seu Filho. E Deus salva a humanidade dando os seus filhos. Porque dos pecados, a humanidade já está perdoada. Então, aquilo que seria o perdão dos pecados, para que a humanidade pudesse conhecer a vontade de Deus, já está feito. Então, agora, só falta para a humanidade viver a vontade de Deus aquilo que os filhos de Deus podem fazer por ela. Por isso que a Bíblia diz agora que, a partir do sacrifício único de Cristo, toda a criação está à espera de que os filhos de Deus se revelem. E como a gente não está entendendo, no nível de responsabilidade e vocação que Cristo nos introduziu, sendo o primeiro de muitos, a gente ainda continua a buscar nele o que ele não vai dar. Porque a gente não entende o que ele já deu. E aí, amados, Deus deu para nós o que era de dar, para ensinar para nós como é que ele salva agora a humanidade. E antes, como qualquer coisa que eu desse não valia nada, porque eu estava em pecado, agora que o meu pecado foi perdoado, aquilo que eu posso dar pode representar uma luz de salvação para toda a criação que está em volta de mim. Então agora Deus salva dando os seus filhos. Porque Deus ama e a expressão do amor dele é dar um filho dele.
E não dá como quem dá com pesar, não dá como quem dá por obrigação. Por isso que está vendo o processo de salvação na vida de Abraão? Deus primeiro vai lá, trata Abraão, fala, vem cá, sai para o lugar que eu vou te levar. Aí qual é a primeira coisa que Deus faz com Abraão? Dá para ele o que ele não podia gerar por conta própria. Único. Ação exclusiva de Deus. Assim que aquilo que Deus deu para Abraão e levou ele agora a um nível de ser o representante da vontade de Deus. Agora o que Deus pede de Abraão? Continua rezando que eu vou continuar te dando? Não, amados. Aí agora Deus fala assim para ele, então agora, sabe o filho que eu te dei? Agora para você entender como é que a humanidade vai ser salva, agora você dá a ele. O que eu te dei, de forma única, é para você entender que eu salvo o dano. Então só tem um jeito de você ser instrumento de salvação para toda a humanidade e toda a família ser abençoada através de você. Então agora você vai lá e dá. Porque eu amei e dei. E quando ele dá como quem não está condenando, mas como quem está salvando. Por que a diferença disso? É porque deixa Deus ministrar o nosso coração. Quando eu vou lá para Deus, eu fico pedindo. Deus, você não está vendo o tanto que a minha mulherzinha é difícil. Deus, por favor, eu já converti, eu estou no Senhor. E se eu melhorar o dízimo, Deus? E se eu for para uma igreja mais espiritual? E se eu passar umas horas no monte? Será que finalmente o Senhor pode me dar aquele maridinho que eu estava sonhando, aquele filho que eu estava querendo, aquela mulher que eu estou precisando? Dá. Como é que Deus definiu toda uma geração nos dias de Oséias, quando mandou ele casar com a prostituta? Vou falar para você como é que Deus definiu todos os filhos da mulher adúltera, prostituta. Sabe como é que Deus definiu? Não glória e dá. Um povo que só sabe o quê? Pedir. E Deus diz assim, olha, vocês estão cansando de pedir, vocês estão pedindo e eu não vou dar. Porque no fundo vocês estão pedindo mal para gastar nos próprios interesses. Quem fez essa promessa de dizer assim, arruma o culto, prepara a oferta, faz o louvor e pede que eu vou te dar tudo o que a vida pode te dar. Quem fez essa promessa não foi o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Satanás. Satanás é que um dia falou assim, faz o culto, arruma a oferta, canta o hino, faz oração, depois me pede e eu te darei tudo o que você está vendo. Porque Deus foi lá e deu para nós o que nós não estávamos pedindo. E nem íamos pedir porque estava em pecado. E tendo nos dado o que nós não pedimos, Ele nos salvou. E agora falou para nós, falou, sabe o que acontece? Sabe por que vocês estavam perdidos? Porque vocês só pediam. Agora eu vou mostrar para vocês o caminho da salvação. E o caminho da salvação é, vocês vão agora lá e deem. Mas não deem como quem está condenando. Porque toda vez que eu vou lá para o monte, pedir para Deus, me dar o filho que eu mereço, eu estou condenando aquele filho que mora comigo. E eu não percebi isso. Eu não percebi que toda vez que eu reclamo da mulher, que eu reclamo do marido, e fico lá, me dá o marido que eu mereço, me dá a mulher que eu mereço, alguém me dá, alguém vai me dar finalmente a pessoa que eu sempre sonhei.
eu estou condenando a pessoa que está diante de mim. Eu não sou o instrumento dela de salvação. Eu estou dizendo, você que está diante de mim e que não quer me dar, e Deus está me dando um trem que não serve para mim, você está condenado. Eu não sou a sua salvação. Você poderia ser minha salvação e não quer, então eu não sou a sua. Volta lá para Deus, converte, depois você vem. Não condene seu pai, não condene sua mãe, não condene seu marido, não condene sua esposa, não condene seus filhos, não condene sua igreja, não condene seus vizinhos. Seja a salvação deles. Seja o que Deus, na eternidade, deu para que eles possam ser salvos. Que é isso? Onde nós fomos parar? Amém, irmãos? Porque Deus nos deu uma terra prometida. E a terra prometida que Deus nos deu está cheia de inimigos. E sabe por que o povo não ocupou a terra prometida? Porque ela não tinha cara de terra prometida. A terra prometida tinha cara de frustração. Como é que um trem pode ser tão bom, Deus prometeu para mim, e eu chego aqui e ele está ocupado? Aí quando o povo diz, não, Deus, essa terra nós não queremos, ela é boa demais, mas já está ocupada. O que eles fizeram? Condenaram a terra. Porque eles não entenderam que era uma terra prometida e que eles eram a promessa da terra. Deus não te prometeu uma terra, Deus te prometeu para a terra. Não é a terra que cumpre a promessa de Deus na minha vida. Eu é que cumpro a promessa de Deus para a terra. Isso é a promessa de Deus, né? Eu fiquei conversando com o Enzo lá em casa e fiquei vendo uma angústia no coração dele. A angústia da coerência, da vontade de viver o Evangelho num ambiente totalmente assim, doidão demais. Vi meu filho, vi meu neto. Falei, rapaz, o cara está lá na frente. Nos meus melhores dias eu nunca pensei em falar com tanta gente igual ele fala de todo dia de maneira muito simples. Aí hora que eu encontrei o povo do Enzo, que eu encontrei meus netos, aí eu entendi a angústia do Enzo. Porque eu entendi e vi um povo órfão de ambiente de igreja, porque não encontram, às vezes até discriminado, porque parece um povo alternativo. Tem muita gente querendo converter eles do que eles estão fazendo. E aí eu vi o Enzo no meio daquilo lá, ao mesmo tempo como um pai precoce. Um cara de 18 anos que resolveu adotar os amigos dele, uns um pouco mais novos, outros até mais velhos, e que não quer largar a responsabilidade de ser coerente. Meu irmão, a gente já começou essa conversa aqui hoje, já adiantamos hoje de manhã. O que está no seu coração, assim, daquilo que a gente está conversando, esse desafio? O seu desafio de dar lá, o seu desafio com a realidade hoje, espiritual na igreja brasileira. Se você tivesse que dar uma última mensagem aqui, porque você é evangelista, para fazer um apelo, dá a mensagem e faz o apelo, para nós converter. Do que nós estamos precisando converter, Enzo? A nossa insignificância, a nossa falta, assim,
não somos necessários para que isso aconteça, mas ainda assim acontece. E essa obra se torna maravilhosa, esplêndida e desejável. Então, das pessoas que estão ali, você não está para mostrar o que pode oferecer. Você não está para dizer o quão bom você é, nem naquilo que te destaca, mas que como uma unidade corpo, devemos renunciar a nós mesmos em sacrifício pelos perdidos, pelos inalcançados, e levar este avivamento. Diversos dos jovens ainda não experimentaram, devido a todo esse processo estrutural que começa desde a sua criação até os dias de hoje, e não conseguem entender a responsabilidade para com os perdidos e os inalcançados. Então nós condenamos eles em não pregar a salvação, mas entretê-los para cada vez mais permanecerem nos bancos das igrejas, cansados e esperando Deus entregar. Deus dá. Então, todo o contexto que o Paulo falou é o que é vivenciado lá. Meu coração começou a queimar, a chorar, para que eles radicalmente se convertam e tenham convicção de fé. Lutam a vida em prol de esfriamento. Quase 70% daquelas pessoas, uma hora estão constantes, quando estão em evidência, e quando cai a evidência do Evangelho, se tornam inconstantes e frias espiritualmente, porque nunca foram convictas daquilo que foi a obra de salvação na vida delas. Há uma certa orfandade. E por quê? Porque todos formados num ambiente onde a terra prometida está à venda. Eu acho que é isso que ficou na cabeça da gente. Que a terra prometida vai ser comprada. Que o futuro dos nossos filhos vai ser comprado. Se a gente fizer tudo direitinho, trabalhar bastante, juntar bastante, eles compram a terra prometida. A terra prometida não está à venda. A promessa de Deus para a nossa vida não está à venda. Não há um preço a ser pago. Há uma entrega a ser feita. E muita gente, para não ter que fazer a entrega, está fazendo de tudo para ter recurso para fazer a compra. Não é o que você é capaz de comprar. É o quanto você está entregando. Então vou te falar uma coisa. Não adianta você ter feito muito, quase tudo. Porque tendo feito muito, quase tudo, o pouco que você poupou para você mesmo é a porção de fermento necessária para apodrecer todo o resto. Por isso que tem muita gente com a sensação que, tendo feito tudo, se esforçado, chegado lá, aquilo não está conseguindo produzir o que ele esperava que ia produzir. Sabe por quê? Porque aquele pouquinho que você poupou vem contaminando, corrompendo e apodrecendo tudo que você fez. De modo que tudo que foi feito ficou comprometido pelo pouco que não foi entregue. Não interessa quanto tempo. Pode falar aí. Não interessa, tá vendo? Então, beleza. Quanto você pode fazer? Muito? Demais? Então, Jesus identificou na palavra poupa-te o segredo para saber como é que o diabo conversa com a gente. O diabo conversa conosco numa perspectiva de quê? De não oferta, não entrega, não dê. Porque quando eu poupo um resto, eu negociei tudo o que foi dado antes. Porque tudo que foi dado antes foi para salvar o pouco que eu guardei. Olha como é que é de lascar, meu irmão. Aí eu fiquei segurando uma coisa que parecia pouco, mas na verdade tudo que foi feito
Foi o preço que eu paguei para salvar o que realmente interessava. Minhas emoções. Então, no fundo, não foi oferta. Foi tudo, no fundo, um baita do negócio ruim. E não foi o que você entregou, que deu errado. Foi aquilo que o tempo todo você estava tentando o quê? Salvar. Poupar. Foi isso que condenou o resto. Amém, irmãos? Fala, irmão. Amém. E é interessante como o evangelho ele vai se completando, né? Enquanto a gente compartilhava aqui, João Batista é um homem que também nos inspira muito, por mais que ele é aquele cara que vai trazer a palavra da salvação e o batismo de João Batista, enfim, é João Batista que entende uma coisa muito interessante, ele sai da sua zona de conforto. Então a Bíblia vai dizer que João Batista tinha todas as condições possíveis de comer bem, de se vestir bem, de morar bem, mas por causa da injustiça e por causa de uma palavra de Deus, ele sai do seu conforto e vai para o deserto comer gafanhoto e mel e tudo que você sabe muito bem. E João Batista, por ver também o caos e a desgraça estabelecida ali no seu local, num povo que tinha 2 sumos sacerdotes. Enfim, dentro desse contexto ele vai para o deserto, vai pregar a palavra. A Bíblia vai dizer que ele cresce, amadurece, cheio do Espírito Santo, de sabedoria. E a Bíblia também vai dizer, ali no capítulo 1 do Evangelho de João, que chega um determinado momento que as pessoas, o rei manda 2 funcionários seus perguntarem: quem que é esse cara aí? E aí ele chega com a pergunta seguinte: você é Elias? Ele fala: não, sou não. Não é possível. Você é o profeta que nós estamos esperando? Ele fala: não, não sou. Você é o mestre? Não, não sou. E eles falam o seguinte: então, nos diga, se defina, para que possamos levar aqueles que nos enviaram. O que você diz a respeito de você mesmo? E a Bíblia vai dizer que João Batista responde, usando a palavra do profeta Isaías, dizendo o seguinte: eu sou a voz do que clama, abra um caminho reto para o meu Senhor passar. E João Batista ele não confunde isso, ele entende que não é a voz dele, mas ele é a voz do que clama, abra um caminho reto para o meu Senhor passar. Chega Jesus, você sabe muito bem, Jesus quer ser batizado, ele fala: de jeito nenhum. Ele não usa o seu direito de primo mais velho para uma autoridade que não é competida a ele, porque ele sabe quem ele é, porque foi perguntado quem ele era, ele sabia muito bem, que ele não era o Cristo, ele não era o Messias, ele não seria o Salvador, ele era apenas aquele que ouviu a voz e obedeceu. E a Bíblia vai dizer que João Batista então não tem crise nenhuma de poder. A Bíblia vai dizer que quando ele batiza Jesus, alguns discípulos vão seguir Jesus, e um desses seus discípulos chega: João, aquele cara que você batizou, ele está levando uma galera daqui, o que nós vamos fazer? O que nós vamos armar? Vai acabar com a nossa igreja. Vai acabar com a nossa igreja. Vamos fazer um evento diferente. Não. João Batista olha para ele e fala o quê? Você sabe muito bem. É necessário que ele e eu. Então, zero crise de poder. Tudo certo. A Bíblia vai continuar dizendo, então, é o texto que eu queria também compartilhar aqui, no capítulo 7 de Lucas. Jesus já estava operando os milagres, fazendo e desfazendo, aquela coisa toda. João Batista, então, é preso, a história que você sabe muito bem. João Batista manda 2 dos seus discípulos. É interessante isso, né? É interessante porque em João capítulo 1, 2 dos discípulos daqueles que não sabia quem era, vem perguntar quem ele é. E agora João Batista, e é interessante que esse movimento, ele também manda 2 dos seus discípulos perguntarem Jesus algumas coisas. E o texto continua dizendo, capítulo 7, versículo 18, o seguinte: os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 dele, enviou ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? E a Bíblia vai dizer, dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Então, muitas das vezes, tudo que nós estamos construindo aqui é uma palavra não só para aquele que está se poupando muitas vezes. João Batista não está se poupando. Na caminhada dele não se poupou, ele entregou tudo. É Lucas capítulo 3 que vai dizer que o jeito de João Batista viver, capítulo 3, versículo 15, chega os policiais, João Batista fala: você quer ser salvo? É isso mesmo, então vai lá e seja justo com o salário que você tem, para de reclamar com o dinheiro que você recebe.
É um outro servidor público que vem, João Batista fala, ó, não é desse jeito que você tem que fazer não, você tem que ser justo. É outro que tem muito, e João Batista vai dizer, você tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E João vai pregando, vai entregando. Até que no capítulo 3, versículo 15, a Bíblia vai dizer o seguinte: as pessoas começavam a se perguntar, as pessoas, Lucas, começavam a se questionar se acaso João não era o próprio Cristo. O jeito que João Batista vivia se confundia com Cristo. A maneira da entrega dele se confundia com Cristo. Mas foram se passando os anos. O Cristo veio, foi batizado, começou a curar, a libertar, chamou dos discípulos. Mas João começou a o quê? A confundir. Por quê? Porque a gente sempre cai nessa expectativa de entregar tudo para aquele que no fim não cuida das coisas que eu achei que ia cuidar. Então João, sincero de coração também, como Pedro, como você citou no início da celebração, João também sincero e entregue, caiu no erro que muitas vezes eu e você, às vezes mais maduro na fé, muito tempo na caminhada, entregando tudo que você já entregou, às vezes fica pensando, mas será mesmo que ele virá? É você mesmo, ou aquele que nos foi prometido haverá de vir? E às vezes Jesus tem sido isso na minha caminhada, na sua caminhada. Agora eu falo não para todos aqui, mas para aqueles que estão entregando tudo, para aqueles que deixaram tudo para seguir Jesus, é para você agora, em nome de Jesus. Tem momentos da vida que a gente para e fala assim, será mesmo que é o Senhor? Ou vai vir outro, que irá suprir a expectativa daquilo que fora prometido? E aí eu queria ler e queria que você comentasse. O texto diz o seguinte: depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão, a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Então, rapidinho, a palavra não era para os discípulos. A palavra aqui não era para os 2 discípulos de João. Então você precisa entender isso para que nós vamos ler. Não era para os 2 discípulos, era para a multidão que estava caminhando e compartilhando com eles. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta, este é aquele que a respeito da quem está escrito, né? Enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. E Jesus então entrega isso para nós. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor do reino de Deus é maior do que ele. Essa é a palavra de Jesus, tratando de um primo, mas de um discípulo, de aquele que entregou e estava confuso. É interessante porque as pessoas começaram a falar, olha o que Jesus ainda acrescenta. Aqui posso, pois, comparar os homens dessa geração. São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. E ele continua dizendo, pois veio João, que jejua e não bebia vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e vocês diziam, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. É Jesus que vem trazer essa referência, e eu queria que você amarrasse aí. É um mundo formado de comerciantes chorões, que faz o sacrifício sempre à espera de uma recompensa condizente. Compradores de terra prometida. Agenciadores de bênção. Isso é infantil. E aí Jesus diz, está vendo? E não adianta oferecer o que vocês estão pedindo. Porque se oferecer um cara excêntrico, que come mel silvestre e veste roupa de peles, vocês vão achar que é uma cana balançada pelo vento. É um barulho. Vai lá, tal, mas não transforma a vida. Agora eu venho aqui, João vestia roupa de pele. Vou falar uma coisa para vocês. Dá uma olhada na minha roupa.
Jesus, mano. Jesus, mano. Jesus existia uma parada lá, que quando ele foi morto, a roupa dele deu briga. Rapaz, o povo às vezes fica misturando uns trem com Jesus aí, umas coisas que são com que não são. Jesus andou ganhando uns presentes na vida dele lá, que a roupa dele era tão boa, nem não sei qual era grife, não sei se era Yves Saint Laurent, se era Chanel, o que era que usava, não. Não sei qual era a parada de Jesus, não. Mas quando deram na túnica de Jesus, rasga, não. Vão disputar isso aqui no jogo. Rolou uma banca de aposta lá, uma jogatina para ver quem, para não causar dano naquela riqueza. Jesus falou, tá vendo? Não adianta. Você morar lá num trem, num ermo, vai de uma lona, e você morar num palácio. Aliás, vou falar uma coisa para vocês. Quanto mais sofisticados vocês vão ficando, maior é o grau de exigência de vocês. Maior é o grau de exigência. Porque vocês tinham mais respeito por João Batista do que por mim. Porque pelo menos ele fazia um barulho. Agora vocês estão me confundindo com um cachaceiro. A bronca é grande, amados. Dá uma notícia para vocês. Jesus não volta antes do final de abril do ano que vem. Se alguém está preocupado com a volta de Jesus antes do dia 15 ao dia 30 de abril, fica tranquilo, desencana, porque o Mateus e a Marcela têm que casar até lá, e o Mateus já combinou com Jesus que ele não quer, combinado. Ele não quer ir para o céu sem entender os mistérios da terra. Aleluia. Eu posso ouvir um amém da igreja aí? Amém. Então, seguinte... Uma vez que eles devem casar lá entre o dia 15 e o dia 20 e poucos, e nessa, o casamento tem todas e tal lá, o mistério só vai ser revelado lá para depois do dia 15 de maio. É o casamento com as núpcias. Tá bom? Dito isso, o cara vem com uma sinceridade, homem de Deus. O Mateus é um cara de Deus, eu estou convivendo lá com ele, a sinceridade dele. Chamado desde jovem, foi lá, se preparou, entregou, mergulha na palavra, quer ser coerente, igualzinho o Enzo. Eu tenho tido o privilégio de hospedar uns príncipes. Vocês estão agarrados lá, empenhados e tal. Aí ele vem, encontra essa joia preciosa, essa bênção que é a Marcela. Eu já expliquei para o Mateus que eu sou mutante. Porque uma hora eu estou sentado com ele como pai dele, outra hora eu estou sentado como sogro. Ele nunca sabe direito com quem ele está falando. Às vezes ele está esperando uma palavra de pai, vem uma de sogro e fica doidinho na cabeça. Aí o cara, ele nunca imaginou, por exemplo, que uma celebração de cerimônia de casamento era habitada por tantos demônios. Uma legião, né? Uma legião. E é os demônios mais doidos da comunidade. E o Mateus pensou assim, não, eu queria celebrar um casamento num estádio, com 1000 lugares. Era o meu sonho, né? Desde 12 anos, eu falei isso no culto primeiro, nossa primeira celebração, desde 12 anos eu tenho um sonho de casar, e eu comecei a juntar dinheiro. Já estou com R$220,50, né, amor? E aí o meu sonho era esse, eu tinha, né, sempre fui muito da relação, aquela coisa toda, e a minha figura era um estádio. Um evangelista quer casar onde? Com um palco no meio e a galera, o pau quebrando. Onde é que o evangelista está pensando em casar? Na praça. Né? Numa praça, num estádio lotado. No meio da galera. O que é que o evangelista pensando em fazer na hora que terminar a cerimônia de casamento dele no estádio? Um apelo, ué? Era desse jeitinho. Não, é o que a gente quer, ué. Fala. Que isso? Aí, rapaz. Vai casar e Jesus... É a cabeça dele. Paulo Júnior, eu lembro de eu ensaiando os votos, eu lembro disso. Isso eu falo diante de Deus, com toda a autoridade do Senhor aqui. Eu lembro que com 14, 15 anos, eu já escrevi o voto, né?
E as minhas irmãs sabem disso. Não que não está comigo até hoje, não. Mas eu escrevi os votos, porque na minha cabeça eu tinha certeza que eu ia casar em 17, 18 anos. Certeza absoluta. E aí eu escrevi os votos, e dentro dos votos tinha o gancho para eu poder virar para trás e falar assim: hoje você está aí, Deus quer restaurar seu casamento, Deus quer tal, e tal, e tal, e receba! Tá vendo, menino? Tô te falando. Rapaz, tem um artigo aqui que eu conheço. É esses meninos aqui, ué. Eu cresci os dentes nesse negócio, mano. Alguém tem um estágio pra gente casar aí, tá gente? Vendo? Se alguém perguntasse, mas como é que vai dar comida para todo mundo, ele já tinha a solução. Você compra umas 20 caixas de palito Gina, compra a salsicha mais barata que você encontrar no mercado, corta elas em rodelinha, vai lá no Ceasa, pega lá o que sobrou lá, assim, já está quase descartando, de tomate cereja, corta esse tomate cereja mesmo, corta eles em rodelinha também, espeta lá 2 rodelinhas de salsicha, uma rodelinha de tomate. Tá lindo, rapaz. Para levar os pecadores para o céu, tá de bom tamanho. Esse povo não merecia nada. Amados, passei madrugadas fazendo sanduíche, pão de forma, com recheio de atum mais barato, misturado com a maionese feita em casa. Cortando as cascas daqueles pão para tornar tudo quadradinho, os triangulinhos certinho, para juntar o maior número de pessoas possível. E fui percebendo que quanto mais a gente prospera, mais medíocre a gente fica. Porque a gente vai estabelecendo para a gente mesmo um padrão que exclui e não que inclui. A gente vai ficando tão sofisticado com a nossa oferta que vai cada vez cabendo menos gente. E não está errado, não. Isso não é uma questão de certo ou errado. É uma questão de como é que a gente vai significando a vida. Quantas vezes? E se não tivesse o patezinho lá feito de atum fraco, era margarina mesmo, da mais barata, batia umas ervinhas lá, jogava um tempero, aquilo dava um gosto, não sabe se é salsa, se é cebolinha, aquilo saía daquela cor amarela condenante, ganhava um tom assim meio verde, o povo já não sabia identificar, pá! Mas aí o grau de exigência vai aumentando. Ou você acha que os piores demônios da Terra Prometida estavam lá no meio do deserto, lá, onde nem capeta quer viver, rapaz? Tem certo lugar que você pode entrar lá e ocupar, que nem capeta quer morar lá, não, é? De inferno eles entendem, você acha que um capeta quer ir voltar para o inferno? Não está ruim, calorzão danado, nasce nada, não tem nada, capeta vai ficar lá. Mas quanto mais você vai se aproximando das fontes, dos recursos, das condições, aquilo vai se tornando uma condição exclusiva, e não é exclusiva nossa, não, amado, é exclusiva dos principais dominadores desse mundo tenebroso. Lá você vai enfrentar os piores demônios. Lá você vai enfrentar as maiores lutas. Aí, para você fazer uma reunião com 200 pessoas, você vai ver o que é o inferno. Marca um jantar com meia dúzia de amigos que pode transformar a humanidade. Aí você vai ver o que é inferno. A ponto de você nunca mais querer fazer, a não ser que ele esteja te oferecendo uma coisa muito barata que você pode comprar fácil. Mas se for para representar a responsabilidade, você nem quer isso. Abra a sua casa e você vai ver do que eu estou falando. Amém. Pelos nossos filhos. O Mateus entrou num mundo em que ele sempre esteve acostumado a falar para milhares de pessoas. Até que cada vez mais na relação da família, o coração da mulher que ele ama, as particularidades disso, ele está entendendo o que é multidão de verdade. O que é uma multidão? O que é você ouvir perguntas que você não responde fácil? O que é você ouvir perguntas que dinheiro não resolve?
Sabe como é que chama perguntas respondidas com dinheiro? Propina. Você comprou o silêncio para não ter que ser a resposta. Você entende por que o nosso país está mergulhado em corrupção? Porque nós estamos ajuntando dinheiro para pagar com dinheiro aquilo que a gente não quer ser a resposta. Irmão, isso é uma oferta para nós. Se for uma oferta para minha casa, em silêncio, você me levou pela mão a um ambiente que eu imaginava. Quando eu cheguei naquele lugar, com aqueles 200 jovens reunidos, milhões de pessoas representadas ali, eu só via os jovens que eu amo, que fazem parte da minha vida. Eu fiquei pensando na igreja dos nossos netos. Eu fiquei pensando o que nós estamos fazendo, impondo, obrigando relacionamentos que se resolvem com dinheiro, para não ter que resolver isso com oferta de vida, com presença. Em nome de Jesus, Deus deu esse filho que você está tentando salvar. Só tem um jeito dele ser salvo, é se ele for também a sua oferta. Ver o Paulo Neto com a Ana aqui, ver nossos filhos sendo, é que no momento mais cruel da vida deles, no momento mais dramático da vida dos nossos filhos, eu entendi que só tinha um jeito de salvá-los, é se eles fossem ofertados. Que eu não tinha nada para pedir para Deus em favor deles. Eu só tinha que pedir para Deus forças para não segurá-los e não tentar salvá-los. Amém? Há um povo, depois você passa o seu Instagram aí para o povo te seguir. Não, estou brincando não. Qual que é o seu Instagram? É Enzo Contieri. Se você botar CON, aí tem uma foto azul. Não, você já meteu lá Enzo, CON, já vai aparecer aí. É, consegue achar. Lá. Já vai achar. Estou chamando todos os irmãos aqui da congregação que mexem com o Instagram, que está lá, seguindo um punhado de trem que não vale nada lá. Seguinte, segue o Enzo. Segue o Enzo. Ora por ele, para que ele continue sendo essa oferta. No primeiro culto, a gente orou pelo Enzo, pela geração dele. Nesse segundo culto, eu vou pedir para você orar por nós, para que a gente não retenha a oferta, que a gente não negocie a oferta. Amém? Ora por nós. Antes de você orar, eu só quero testemunhar. E são 10 meses, né? Caminhando perto do Paulo Júnior. E acho que eu não podia deixar de falar isso. Quem tá mais perto lá e vê a intensidade do Paulo Júnior, e mesmo diante das circunstâncias, né? Da dificuldade de andar, dificuldade da saúde, onde a gente passa no Brasil, onde canto que a gente vai, as pessoas chegam pra mim e falam: é todo dia assim, é todo dia assim. E Deus
sei que você não gosta disso, odeia isso, já está cutucando para ele orar, mas honrar sua vida, sua fé, que aqui está representado as gerações, e a gente quer olhar para Cristo, mas olhar também para você, nessa intensidade do seu ministério, da sua entrega, mesmo dificuldades aparentes, né? E fazendo com que todas as dificuldades aparentes sejam uma referência para que a nossa geração não desista, para que a nossa geração não entregue os pontos, né? Então eu quero honrar a sua vida, honrar a sua fé, não porque você precisa, mas é porque tem hora que a gente precisa lembrar, né? De a vida da Lana, a entrega da Lana diária. Daniel veio para ficar 3 dias aqui, ficou 10, falou assim: Mateus, eu tenho 27 anos, como é que você aguenta a Lana e o Paulo Júnior junto? Ele ficou sozinho com a Lana em Brasília, aquela coisa, loucura, cuida de gente, liga aqui, atende aqui, resolve aqui. E às vezes vai passando a rotina, a comunidade que está aqui sempre fica desacostumada. Então eu queria honrar a sua vida, dizer que isso é uma inspiração para nós, inspiração não só para os mais velhos, mas para os mais novos que estão aqui. Então que Deus continue também te abençoando, te honrando, tá bom? Obrigado. Amém. Antes só de eu começar a orar, eu só quero falar rapidinho um negócio que exatamente aquilo que ele falou, e eu quero comunicar isso para as mães, porque aqui tem várias, que constantemente eu ainda permaneço lutando assim com minha mãe para, quem sabe, ela quebre esse entendimento, porque ela realmente antes pagava, antes de eu nascer mesmo, um preço em oração. Mas quando eu comecei a fazer 16 anos e comecei a entender o Evangelho, tive um desligamento da minha antiga igreja, passei a ler a palavra no meu quarto e automaticamente passei a pregar. Eu só lembro de uma frase que meu pai falou naquela época, que eu nunca tinha entendido até o dia de hoje. E isso queima no meu coração, entendendo que queima no coração dos santos, como diz em Filemão, queima no coração do Paulo, e eu só lembro do meu pai sorrindo, e ele fala: eu ofereci o meu filho ao Senhor. E minha mãe não conseguia compreender a atitude do meu pai, porque meu pai liberava, fala: vai, pregue. Minha mãe fala: não conseguia entender, pelo instinto materno de proteção. Não se impeça de ofertar o filho de vocês para a pregação do Evangelho. E hoje, estando às vezes não conseguindo nem passar tempo em casa, eu só lembro do sorriso do meu pai. E toda vez que eu chego em casa, ele fica alegre por aquilo que o Espírito Santo colocou ele para fazer e ofertar. Pai, estamos aqui, Deus. Mova os nossos corações para este lugar de oferta. Nos desprenda, Pai, daquilo que materializa e nos prende ao mundo, Pai. Que os desígnios, Pai, da tua da eternidade, Pai, preencham o nosso coração, Pai, entendendo a nossa moradia na tua casa, Pai. Com anseio desejoso, Pai, para estar contigo, Pai. E já não vemos, Pai, mais medo na morte, mas enxergamos um sentido para aquilo que naturalmente não conseguimos, que é o fim da caminhada e o encontro da qual nós passamos a nossa vida desejando, entregando 100%, Pai, a Ti. Nós te agradecemos, Pai, por este sacrifício. Nós te agradecemos, Pai. Obrigado. Não há palavras para descrever o quão bom o Senhor é para nós. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia.